meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arte com Euro Roma. Eu sou Fer Campelo, sou professora de macramê e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse painel de macramê maravilhoso, uma peça super elegante, atemporal, chiquetérrima. E esse painel foi todo confeccionado com o nosso barbante espesso 48 fios, que é o barbante mais grosso da família dos espessos. Esse fio ele é incrível para fazer peças de decoração, principalmente painéis de parede, porque ele proporciona um volume maior para os nós e os detalhes ficam muito mais evidentes. Neste tutorial nós vamos trabalhar muito o nó festonê para criar esse padrão geométrico da peça. Então eu recomendo que você já saiba fazer o nozinho festonê ou que você já tenha feito algum trabalho antes, alguma peça de macramê antes, porque se esse for o seu primeiro painel, pode ser um pouquinho desafiador, tá? E aqui no nosso canal você encontra uma playlist repleta de opções de tutoriais, várias opções de tutoriais para nível iniciante, para você praticar um pouquinho mais antes de fazer essa peça. Agora, sem mais delongas, vamos para a lista de materiais. Para este tutorial, você vai precisar de 2 rolos do barbante espesso 48 fios, uma madeirinha medindo aproximadamente 55 centímetros, pode ser galho natural ou essa cavilha de madeira. Você também vai precisar de um pente fino ou rasqueadeira, cola para acabamento, tesoura e fita métrica. Primeira coisa que você vai fazer é prender a sua madeirinha na sua estação de trabalho, né? Aqui eu amarrei com um pedacinho de retalho nas duas pontas e prendi na minha arara de roupa. E aí a gente vai começar a prender os fios do meio. Como vocês viram na descrição dos materiais, os fios eles mudam de tamanho, né? Não são todos de um tamanho só. Então a gente vai prender primeiro os fios mais compridos no centro e depois os intermediários e os mais curtos na ponta, tá? Então aqui para mostrar para vocês, vou pegar aqui dos fios maiores que vão aqui no centro, né? Eu pego um fio de cada vez, junto pontinha com pontinha, dobro ele ao meio, vai ficar essa alça. Eu vou passar a alça de frente para trás, abrir aqui e puxar as perninhas por dentro, fazendo o nó de montagem. E aí eu vou colocar todos esses fios maiores da mesma forma aqui no centro, sempre juntando pontinha com pontinha para dobrar ao meio, passar a alcinha de frente para trás e puxando aqui. Então é só repetir o mesmo processo aqui no meio com todos os fios mais compridos, depois com os fios intermediários e por fim os fios mais curtos, tá? Prontinho, prendi todos os meus fios maiores aqui no meio. E aí, antes da gente prender os próximos, vamos ver se ele tá bem centralizadinho, tá? Então, vamos marcar aqui a distância, ó. Desse lado tem 20 centímetros livres. E desse outro lado também. Olha que coincidência! Foi sem medir. Mas aí vocês acompanham, tá? Se tem a mesma distância de área livre dos dois lados, para essa parte mais comprida ficar bem centralizada. E agora a gente vai prender todos os fios, só que como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqueles fios intermediários na medida que aparece aqui na tela e você vai prender 5 desse lado e 5 do outro. Depois você pega os fios mais curtos e também divide, 5 de um lado e 5 do outro. Então ele vai ficar um degradê, tá? Os fios mais curtos nas extremidades e os mais compridos aqui no meio. Só prender da mesma forma que eu falei. Prontinho, já prendi todos os fios, então lembrando que são os fios mais compridos aqui, depois os intermediários e os mais curtos na extremidade. Agora nós vamos começar a fazer aquele padrão bem bonito e você vai começar aqui, ó, da sua ponta esquerda. Eu sempre gosto de começar o trabalho da esquerda para a direita, porque é a forma que o nosso cérebro está acostumado a aprender. Quando a gente aprende a escrever e a ler, a gente aprende da esquerda para a direita. Então eu gosto sempre de fazer dessa forma, tá? Então, bora lá. Nós vamos fazer aquele padrão lindo com o nó festonê e nós vamos trabalhar sempre em grupinhos de 5 fios, tá? 5 fios que a gente prendeu aqui, como a gente dobra ao meio, ficam essas 10 perninhas.
Então, esses aqui são os 5 fios mais curtinhos desse lado do painel. O que que a gente vai pensar? Esse do meio, ó, deixa eu até tentar separar aqui para vocês não se confundirem. Então, vamos olhar aqui para essas 10 perninhas e vamos dividir, ó, 5 perninhas para cada lado. Isso aqui eu vou fazer assim, ó, só para não confundir também. Então, só prende esse aqui para não confundir. Nós vamos começar com esses. Nós temos 5 perninhas do lado esquerdo. O que que você vai fazer? Vai pegar essa primeira perninha aqui e vai passar na frente de todos e esse vai ser o nosso fio guia. Então, você vai pegar o fio de trás e fazer o festonê, ó. Esse fica aqui, nessa diagonal, porque ele vai se encontrar na diagonal. Eu pego o de trás, passo por cima desse, por trás e puxo aqui, ó, por dentro. E levo aqui para cima. E faço uma segunda volta com o mesmo fio, do mesmo jeito, ó. Passo por cima, lá atrás e entra aqui. Então, aqui tá feito o nosso primeiro nó festonê. E você vai fazer a mesma coisa com todos esses outros 3 fiozinhos desse lado. Então, sempre deixo o meu fio guia tensionado na direção que eu quero, pego o próximo fio, passo por cima, por trás, por dentro. E faço 2 voltinhas com o mesmo fio. Ó. Por cima, por trás, por dentro. E o último desse lado, por cima, por trás, por dentro. Prontinho, ó. Fizemos a nossa primeira fileira com o nó festonê desse lado. E agora nós vamos fazer mais 2, uma embaixo da outra. Então, agora o que que você vai fazer? Esse era o seu fio guia. Você não vai usar mais ele como fio guia nesse momento. Você vai pegar o primeiro fio lá de cima e esse vai ser o novo fio guia. Então, ele passa aqui na frente e você vai usar todas essas perninhas para fazer o festonê. Ó, passo ele aqui por cima, pego a primeira lá de trás, passo por cima, por trás e por dentro e faço a segunda volta. Sempre tentando deixar essa fileira bem perto dessa, tá? Então, para fazer isso, o que que você vai fazer? Faz a primeira volta, traz, ó, o fio guia bem pertinho da fileira de cima e fecha a voltinha. Faço a segunda, trago o fio guia pertinho e fecho a voltinha, tá? Então, você sempre traz o fio guia pertinho na hora de colocar a voltinha na posição. E vai fazer com esse fio aqui também, que antes era o fio guia, ó. Usa ele aqui. Tadã! Temos 2 fileiras, agora vamos fazer a terceira. Então, eu pego de novo o fio aqui de cima, e ele vai ser o fio guia, e você vai fazer o festonê aqui. Prontinho, então a parte de cima do nosso padrão, desse lado a gente já terminou, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou soltar aqueles fiozinhos que eu tinha separado, ó, minhas 5 perninhas, e a gente vai fazer a mesma coisa para eles se encontrarem aqui. Então, eu pego o primeiro fiozinho aqui da extremidade, passo na frente de todos, ele vai ser o meu fio guia. E eu vou pegar o próximo fio, vou passar ele por cima do fio guia, por trás e por dentro. Levo a voltinha e de novo, por cima, por trás e por dentro. Então, ele dá uma volta em cima do fio guia. E aqui, o que é importante? Você tentar manter o seu fio guia na mesma direção que esse primeiro, ó. Não adianta eu fazer uma fileira mais baixa, a gente quer que ele fique bem simétrico. Então, mantenha ele sempre aqui, ó. O intuito é fazer essa linha se encontrar aqui e não aqui embaixo. Então, aqui, pego o próximo fio e faço festonê.
Ó, tô sempre mantendo meu fio guia tensionado nessa direção. Vendo, ó? E aí a gente vai fazer as outras fileirinhas do mesmo jeito. Pega o fio lá de cima, passa pela frente e vai fazendo o festonê. Um ponto importante aqui com relação ao espesso 48 fios. Todos os espessos são fios torcidos. Quanto mais grosso o fio, mais leve é a torção. Então, você pode reparar, ó, que quando eu puxo ele, quando eu estou trabalhando com o festonê da direita para a esquerda, ele tende a se abrir um pouquinho. Qualquer coisa, você pode torcer, ó. O fio ele está sempre torcido para a direita. Então, você torce e aí você passa ele. Se você percebeu que ele está abrindo, ó, por exemplo, se ele tivesse assim, ia ficar esquisito. Então, dá uma torcidinha e passa. Isso é normal com qualquer fio torcido mais grossinho, tá? Todos vão fazer a mesma coisa. Então, o segredo é você dar uma torcidinha sempre que achar necessário. Ó, torce e faz o nozinho. Tá aqui, ó, se encontrando. Vou pegar o daqui, passo pela frente e festonei. Então, já fiz a parte de cima aqui desse grupinho, ó, dos dois lados, ele já está se encontrando aqui. E agora nós vamos juntar as duas laterais para fazer o mesmo desenho na parte de baixo. Então, você pode pegar aqui, ó, o fio que vem da direita, o fio guia da direita, passa ele aqui pela frente e você vai fazer festonê até aqui embaixo, com todos esses fios, tá? Então, ele vai continuar sendo fio guia, ele vai descer uma linha de festonê inteira aqui. Então, ó, pega o de trás, faz o festonê. Tá vendo? Já juntou as duas laterais. E aí você vai continuar com ele aqui, mantendo ele reto, tá? Não faz assim, não faz mais aberto. Mantém ele nessa mesma direção que ele já estava vindo. E aí, ó, o truquezinho de novo. Torce o fio que você vai usar para o festonê e faz o festonê. Pega o próximo, torce e faz o festonê. Torce e faz. Fiz essa descidinha completa, agora eu vou fazer esse padrão aqui embaixo. Então, o que que você vai fazer? Vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e esse vai ser o fio guia agora para a descidinha, ó. Pego esse último e faço também. E aí eu venho aqui nesse primeiro, que sai desse padrão, né? Esquece esses que estão soltos. Pego o primeiro, passa aqui na frente e ele vai ser fio guia de novo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para esse lado. Então, esse primeiro fiozinho que está solto aqui, que é o fio guia, que é o mesmo fio guia que sai dessa última fileira, ó, ele vai descer reto aqui também. De novo, tenta manter ele no mesmo ângulo, na mesma altura que esse do lado de cá, senão vai ficar um bem fechadinho e o outro aberto, tá? Então, vai tentando deixar ele na mesma posição, na mesma altura e faz a linha de festonê. Ó, dá aquela giradinha.
Confere, dá a giradinha, ó, e faz o festoninho. E o último fiozinho desse lado. Pronto, ó, tá praticamente na mesma altura dos dois lados. Eu venho, pego aqui o fiozinho que tá mais em cima e faço festonê, vou fazer essa linha inteira e depois a linha de baixo. Olha só, então tá finalizado o nosso primeiro padrão. E você vai fazer exatamente a mesma coisa com todos os fios nessa primeira fileira. Então, você vai separar aqui, de novo, ó, solta esses que estavam presos, separa 10 perninhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perninhas, 5 fios aqui em cima. Você vai trabalhar com esse grupinho. Esses outros, você pode pegar uma presilha, um outro fiozinho só para você fazer assim, ó, deixar eles separados e não se confundir. E você vai repetir exatamente a mesma coisa com esse grupo. Terminou? Pega mais 5 fiozinhos ou 10 perninhas e faz a mesma coisa até o final, tá? Sempre o mesmo trabalho. Então, eu vou avançar porque é a mesma coisa que eu fiz aqui. E aí, o único cuidado é que você vá fazendo e garantindo que eles fiquem com a mesma distância. Então, vai fazendo, posiciona aqui, ó, o seu fio guia para ele terminar essa fileira mais ou menos na mesma altura que esse, para ficar tudo bem simétrico. Prontinho, então aqui eu já fiz toda a parte de cima do meu painel, fiz todos os padrões. E agora, para a gente dar continuidade na peça, a gente precisa unir esses padrões aqui embaixo, tá? E aí ele vai afunilar, igual quando a gente vai fazer uma bandeirinha com nó duplo. Então, uma fileira a gente usa todos os fios, na outra a gente não usa, depois vai diminuindo, né? A cada fileira a gente para de usar as extremidades até que ele afunila. Aqui a gente vai fazer da mesma forma, só que ao invés de tirar 2 fios da lateral, nós vamos tirar os fios da última asinha, desse lado e do outro, tá? Então, são 5 fiozinhos. Você conta pela asinha. Então, terminei essa primeira fileira, que é o padrão inteiro, né? Em cima e embaixo, com esse desenho. A próxima fileira eu não uso mais esses fios dessa asinha desse lado e da outra, e eu vou começar a juntar aqui. Aqui a gente vai começar a fazer um outro padrão. Então, eu vou separar aqui só para vocês não se confundirem. E o que que a gente vai fazer aqui embaixo? Tá vendo que aqui, ó, a gente vai começar um padrãozinho aqui. Essa parte é igual a essa, e essa é igual a essa. Então, a gente vai fazer essa junção e fazer a parte de baixo. Então, eu venho aqui com o mesmo fio guia que sai dessa asinha de cima e faço o festonê. E aí eu vou continuar da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou pegando um por um desses fios e vou fazer uma asinha aqui embaixo. Vou acelerar porque vocês já viram como é feita a asinha. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pego esse fiozinho que é o fio guia que sai daqui e faço a parte de baixo igual essa. E de novo, atenção para você deixar os dois lados mais ou menos do mesmo tamanho. Porque vocês viram aqui que a gente vai sempre juntando, né, uma lateral com a outra. E aí eles precisam se encontrar certinho aqui no meio, senão não vai ficar legal o trabalho. Então, confere aqui, ó. E vou finalizar essa asa. Pronto, então aqui, ó, fiz dos dois lados, né? Juntei as duas laterais, fiz o padrão embaixo de um lado e do outro. Vou vir aqui para o próximo, então eu vou sempre trabalhar em linhas horizontais. Agora eu venho aqui para a próxima junção que eu tenho e vou fazer a mesma coisa, ó. Junto
e vou dar continuidade até ficar igual a esse. Faço desse lado, depois do outro, depois eu vou no padrão do lado e faço a mesma coisa. Então, nessa fileira eu vou fazer com todas as junções e não vou trabalhar com esses fios desse lado e da outra extremidade. Aí, quando eu for começar aqui a próxima, eu não vou trabalhar com esse e nem com o outro da ponta, eu vou fazer a junção aqui embaixo também. Então, é só você ir repetindo esse processo que no final você vai ter só um padrãozinho aqui. Eu vou adiantando aqui o meu trabalho e vou mostrar para vocês como que ele fica. Prontinho, olha só que coisa mais rica essa peça. Como eu falei para vocês, conforme vocês vão tirando, né, não vão trabalhando com a última asinha ou folhinha de cada fileira, ele vai entrando nesse biquinho, ó, e aqui embaixo a gente tem um padrão inteiro, igual esse daqui, ele fica inteirinho aqui embaixo, tá? Vocês observaram no início do vídeo, né, que as medidas dos fios eram diferentes, não eram todos com a mesma medida. Isso justamente pelo modelo da peça. Então, aqui no centro, onde a gente faz mais nós usamos fios maiores e gastamos quase todos eles, ó. Gastamos bastante do comprimento dele. E aqui não, aqui a gente deixou bastante. Por quê? Esses fios às vezes entra para cá, então o que não entrou para lá, ele gastou pouco. O que entra para cá, ele gasta um pouco mais. Então, vai sobrar um pouquinho sempre aqui nas extremidades, mas isso é ótimo também, porque esse modelo pode ser finalizado do jeito que está, sem nenhum aplique desfiadinho, tá? Essa é uma opção de modelo para vocês. Ou ainda vocês podem fazer como eu vou ensinar aqui no vídeo, que a gente vai reaproveitar essas sobrinhas para fazer detalhes desfiados e proporcionar mais volume, mais dimensão, né, mais textura para a peça. Então, fica aí a dica para vocês. Se você gostar desse modelo assim mais clean, mais limpinho, né, pode manter ele assim, senão a gente faz a aplicação como eu vou ensinar para vocês. Então aqui, ó, eu cortei um pouquinho alguns retalhos dessa parte que tá mais compridona. Eu cortei 5 perninhas, cada perninha medindo aproximadamente 30 centímetros. Pode observar aqui que elas estão desiguais, porque são retalhos. Se você não quiser utilizar retalho, você pode pegar um fio novo de outra cor e aí você corta todos eles com aproximadamente 30 centímetros. O barbante espesso 48 fios, ele é bem grossão, então ele vai ficar bem cheio. Se você for utilizar um fio de outra espessura mais fino, aí vai acrescentando quantidade de fios para deixar com o acabamento que você quiser, tá? Vou fazer aqui o detalhe de aplicação nessa parte do centro para vocês observarem. E daí depois eu vou fazer a mesma coisa em todos, tá? Sempre quando tem essa junção aqui, ó, aqui fechadinho, aqui na parte aberta não dá para prender. Então, sempre quando tiver um fechadinho, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que que você vai fazer? Primeiro você vai juntar todos eles assim esticadinhos, ó. Pega uma pontinha que eles estejam todos juntos. E aí você vai vir aqui, ó, no centro, vai contar uma, duas tirinhas, né, fiozinhos, e vai passar de frente para trás aqui na segunda, ó, entre a segunda e a terceira, tá? Passa para lá, vai pegar o outro lado e vai fazer a mesma coisa aqui. Então, uma, duas, passo para trás. E agora, eu vou puxar eles por aqui. Então, puxa todas essas perninhas aqui, ó. E olha que graça, fica parecendo um tassel. E aí você pode ir puxando uma por uma dessas perninhas para organizar os fios, deixar como você achar mais bacana, ó. Vai sempre arrumando, puxando um por um. Ó, prontinho, ajustei aqui. E aí você vai cortar esse detalhe do tamanho que você quiser o seu tasselzinho fake, né? Que parece um tassel. Então, arruma tudo bonitinho, corta do tamanho que você quiser. Então, vou cortar aqui no olhômetro mesmo. Ó, sobrou só esses retalhinhos. E esse detalhezinho você pode desfiar ou não, pode deixar assim, que ele fica um pouquinho bagunçado, um pouco desfiado, um pouco não, tá?
Eu prefiro desfiar justamente para trazer outra textura. E aí, para desfiar, gente, eu gosto de utilizar essa escovinha aqui, que é uma escovinha de pentear gato e cachorro que você encontra em pet shop. Se você não tiver, você pode usar um pente fino. O que que você vai fazer? Com muito cuidado, você vai segurar aqui, ó, os fios bem embaixo da onde você prendeu e você vai pentear, desembaraçando das pontinhas até lá em cima. E olha só que graça que fica. Depois que você desfiar, é só você acertar as pontinhas de novo, né, no tamanho que você quiser. E prontinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos esses losângulos. Você pode fazer em todos também, ou você pode fazer só em cima, enfim, fazer alternado, um sim, um não, do jeito que você quiser, tá? Para você personalizar. Se você não tiver retalho suficiente, é só você cortar mais fiozinho do barbante espesso 48 fios, ou do que você estiver utilizando, e aí você vai cortando o suficiente para você preencher toda essa área. Então eu vou avançar aqui, fazer em todos os meus losângulos e mostro para vocês. Prontinho, gente, ó, consegui colocar aqui todas as aplicações, já desfiei, já cortei. Olha que lindo, 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 lindo. Essa fica parecendo realmente uma tapeçaria de parede, fica bem chique. E aí, como vocês podem observar, as pontinhas eu deixei todas desiguais, né? Porque eu fui cortando só o excesso grande. Então, eu vi onde estava um fio muito grandão, aí eu fui cortando o excesso para eu aproveitar aqui. Não foi suficiente, tá? Eu precisei cortar mais uns pedacinhos que eu usei direto do rolo do fio. E aí eu deixei para fazer o corte final aqui com vocês. Uma coisa sobre o corte, você pode fazer do jeito que você quiser também. Dá para você fazer ele todo em V, né, que é o tradicional que a gente geralmente utiliza. E essa peça dá para você fazer em camadinhas também, ó. Como aqui a gente tem grupinhos, você pode fazer em camada. Pega 5 fiozinhos aqui, que são um grupinho dessa asinha, e corta numa altura, na mesma altura do outro lado. Aí aqui corta um pouquinho mais baixo, sabe? Fazendo degrauzinhos. Então dá para vocês utilizarem a hora do corte também para personalizar a sua peça da melhor forma. Eu gosto de fazer o corte com o painel instalado na parede. Então eu vou colocar já a minha alcinha, vai ser uma alcinha bem simples de painel, e aí eu coloco ele na parede para fazer o corte. Ó, então aqui para a alça eu vou pegar um pedaço de aproximadamente 60 centímetros, pode ser menor também, tá? Vai depender de onde você queira colocar a sua alça. Você pode colocar aqui na extremidade, aí vai ficar uma alça maior, ou você pode escolher colocar aqui, tá? Escolhe o tamanho onde você vai colocar a sua alcinha. Quanto mais largo, maior a alça. Quanto mais estreito, mais curtinha a alça. Eu vou colocar aqui, ó, entre esses dois padrões centrais. Então, vou passar uma ponta do meu fio lá para trás, dou a volta aqui na minha madeirinha e vou fazer um nó de cadarço, tá? Nó simples. Faço uma vez e faço mais uma do mesmo nozinho, só por garantia. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Nozinho simples mesmo, tá? E aqui eu gosto sempre de falar para vocês, na hora de fazer esse primeiro nó do outro lado, você pode regular a altura da alça. Então, finge que aqui é o preguinho que vai na parede e decide se você quer mais alto ou mais baixinho. Então, você vai definindo a altura da alça e faz o seu nozinho de cadarço aqui. Aperta bem, né, para não correr nenhum risco. E aí você vai só cortar os excessos. E eu sempre gosto de colocar uma gotinha de cola de acabamento, então aqui eu uso a cola instantânea de qualquer marca, tá, gente? Pode ser qualquer colinha instantânea, pode ser cola de silicone, cola universal, cola de acabamento que você quiser. Passa a colinha, espera ela secar antes de você tirar o painel. Aí você vai passar a parte do nozinho lá para trás, né, a parte da cola para ficar lá atrás, e tá pronta a sua alça. Então agora é só tirar ele da sua estação de trabalho, colocar na parede para fazer o corte. Prontinho, agora com ele instalado, bora lá.
Eu preferi fazer aquele corte que eu falei para vocês que vai ser em camadinhas. Então, se você preferir fazer um corte em V, pode fazer. E aí eu vou começar fazendo o quê? Medindo o mesmo tamanho de um lado e do outro, para ele ficar o mais simétrico possível. Então, eu vou escolher um ponto de referência, que vai ser a minha cavilha. Aí você escolhe a altura que você quer cortar. Eu vou marcar aqui com 45 centímetros. Vou cortar um para servir de referência. E aí eu já sei que esse 5 eu vou cortar do mesmo tamanho desse primeiro que eu cortei como referência. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Marco aqui 45 e corto para ter uma referência. Pego os fiozinhos do lado e uso ele como referência de tamanho e corto, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa com todos. Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem, não precisa ser com 45, tá? Vai definindo a altura. Vou pegar o meu próximo grupinho e aí eu vou tentar fazer de 5 em 5 centímetros. Vou marcar aqui na minha cavilha. Veja onde está os 50 centímetros e corto o fiozinho. Então, vou repetir esse processo, tá, gente? Vou sempre cortar a mesma medida de um lado e do outro. Na próxima camada, eu vou fazer com 5 centímetros maiores, depois na outra 5, 5 e 5, tá? É o mesmo processo. Peça finalizada com sucesso. Gente, olha que elegância esse painel. E esse cortezinho assim, em degrau, acho que trouxe ainda mais personalidade, né? Porque a gente está tão acostumado a ver um painel com corte V, que é legal mudar um pouquinho, trazer novidade, né? Fazer algo diferente, encantar suas clientes também. Então, o painel está pronto. Se você quiser, você pode deixar as pontinhas da peça assim como estão, e aí elas vão desfiar um pouquinho naturalmente, tá? Não vai desfiar inteiro. Ou se você preferir que ela não desfie, você pode passar um pouquinho de cola branca na ponta dos dedos e vir de um por um nesses fiozinhos, ó, passando cola e girando no mesmo sentido da torção do fio. Isso vai fazer com que o seu fio fique mais seladinho e evite que ele desfie. Então, são duas opções de acabamento. Eu gosto de deixar ele assim natural porque eu amo, 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 amo o caimento do barbante espesso do jeitinho que ele é. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar outros conteúdos de macramê que eu trago para vocês. Curte esse vídeo, deixa seu comentário, me conta aqui o que você achou de verdade, deixa também sugestões de outros tutoriais que você quer que eu traga. E não se esqueça de, quando fizer a sua peça, postar uma foto bem bonita no seu Instagram e marcar @fioseuroRoma e também o meu Instagram, @fercampeloatelier, para que a gente veja e compartilhe como ficou o seu trabalho. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o nosso próximo vídeo.